Olá, tem professor aí? Hoje eu vim dar exemplos de atividades diagnósticas para você realizar com a sua turma agora no início do ano e também te apresentar um instrumento de avaliação que eu utilizo nas minhas salas e que eu vim aprimorando ao longo do tempo. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na rede pública de Minas Gerais. Estudei muito a BNCC para entender como é que ela vai ficar lá dentro da nossa sala de aula. E eu fiz um curso para você aprender na prática, de forma objetiva, o que acontece, como é que se desenvolve aquelas habilidades da BNCC lá dentro da sala de aula. Lá no curso, você tem as aulas para você ver quando você quiser, né, no seu tempo. Você tem plano de aula passo a passo, planejamento anual passo a passo. Você também tem oficinas de leitura e sequências didáticas para imprimir e fazer com seus alunos. E nós temos um grupo exclusivo de WhatsApp, onde eu tiro suas dúvidas pessoalmente e onde você também troca ideias com seus colegas. Esse vídeo de hoje foi sugestão de uma aluna lá do curso de BNCC. Ela queria que eu desse mais exemplos de atividades diagnósticas que a gente pode trabalhar com a nossa turma, além das avaliações diagnósticas. A avaliação diagnóstica ela é necessária, mas nós também precisamos dar pequenas atividades para verificar o conhecimento das crianças acerca de alguns pré-requisitos básicos para que a gente possa desenvolver o ano de trabalho que a gente vai começar. Então, eu uso muito, vocês estão vendo que aqui tem um monte de folhas. Eu comecei a usar isso quando eu comecei o trabalho com o quinto ano e eu fui desenvolvendo esse bloco até que ele virou praticamente um caderno de atividades avaliativas. Essas atividades são ditado de fatos, ditado de numerais, leitura, ditado de palavras, ditado de frases também. Quando a gente tá com o terceiro ano, a gente vai lá no diagnóstico trabalhar aqui, olha. Começando aqui, pela adição e subtração. No caso da multiplicação e divisão, a gente só vai aplicar no diagnóstico se for quarto e quinto ano. Por quê? Tem multiplicação e divisão no terceiro ano, sim, mas no momento do diagnóstico isso ainda não foi trabalhado, então nós não vamos aplicar essa daqui. Como é que funcionam essas tabelinhas? Veja só. A criança vai colocar aqui a data, então lá na primeira semana de aula, você vai se apresentar, vai fazer dinâmica, e um certo momentinho você vai parar, entregar o bloquinho para o aluno, ele já preencheu lá o nome dele, tem uma capinha que tá aqui atrás. Ele já preencheu o nome, e aí ele vai colocar a data do dia que a gente fez o ditado de adição. E você vai ditar número 1, uma adição qualquer, número 2, uma adição qualquer. Ele vai colocar só o resultado aqui. E aqui nesse último quadrinho, você vai fazer a correção. Então, você colocou certo, 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 errado, certo. Aqui, então, você vai colocar acertou 4 de 5. E se ele acertou 5 de 5, eu gosto de colocar uma figurinha. Que pode ser um coraçãozinho, uma estrelinha, um menininho, uma menininha que você cortou lá com um furador. Uma coisa bem colorida. Pode ser um carimbo bem bonitinho que você tem. Porque isso é motivador, a criança fica querendo colecionar figurinhas, então ela vai estudar para conseguir fazer certo. Mas nós ainda estamos no momento do diagnóstico, tá certo? Então, no outro dia, você vem aqui e faz um ditado de subtração. Aqui, eu coloquei só 5, porque nós estamos fazendo uma sondagem, você vai fazer de forma aleatória. Então, aqui a gente tem essa página. A página seguinte é uma página onde você vai ouvir a leitura individualmente de cada aluno e vai fazer algumas marcações. Então, nesse momento, você está com o bloquinho do aluno, tá certo? Então, você vai... leu e pronunciou corretamente as palavras? Então, você vai marcar aqui. Dá um pequeno texto para a criança ler ou um pequeno parágrafo. De 1 a 5, quanto que valeu aqui essa leitura correta dele? Ele leu corretamente mesmo? Ele acertou algumas? Ele errou um pouco? Como é que foi? Usou boa entonação e respeitou a pontuação ao ler o texto?
Porque algumas crianças leem corretamente as palavras, mas leem assim, passa por cima do texto, né? Então, se ele conseguiu ler com pontuação, você marca aqui de 1 a 5. Conseguiu localizar informação explícita no texto? Faz uma pergunta de uma coisa que a criança pode ler no texto. Qual era o nome do personagem, por exemplo? Conseguiu? Você vai colocar de 1 a 5 ali, se ele conseguiu rapidamente, ou se ele demorou, ou se precisou de dicas, né? Você vai avaliar. Conseguiu fazer inferência de informação implícita ou sentido de uma palavra pelo seu contexto? Então, uma palavra que é difícil, a criança pode inferir o sentido dela pelo contexto, uma palavra desconhecida, ou algo que não está escrito no texto, mas que você percebe nas entrelinhas, você pergunta para a criança e vê se ela consegue fazer isso. É uma habilidade difícil, né? Mas as crianças podem conseguir, dependendo do nível e da complexidade do texto. Depois você devolve o bloquinho para a criança para ela colorir. Você gostou do texto que leu? Aqui, a carinha feliz, a carinha mais ou menos, a carinha triste. Gostou, mais ou menos, ou não gostou. E aqui, comentário. Então, tem poucas linhas aqui para a criança fazer um comentário. Esse comentário que ela vai fazer, você vai avaliar se ela soube escrever sobre o texto, se ela está escrevendo corretamente. É uma pequena, mas bem pequena mesmo, produção de texto para você avaliar a escrita da criança e a interpretação que ela fez daquele texto. Depois a gente tem aqui, olha, data. E sempre nesses quadrinhos a gente vai ter um lugarzinho para assinatura. Porque depois que você fez, você manda para casa para os pais assinarem. Para que os pais devem assinar? Para estarem cientes de como seu filho foi na avaliação. Depois aqui, ditado de palavras. A criança põe a data, porque você não vai fazer o bloco todo num dia só, evidentemente. Então a criança põe a data, que o campo de assinatura só depois que estiver pronto, que for para casa, né? E aí você vai ditar aqui 1, 2, 3, 10 palavras. Né? Você fala número 1, palavra tal. Isso você vai repetir diversas vezes durante o ano, de acordo com as dificuldades ortográficas que você trabalhou. Mas aqui eu coloquei 10 já no diagnóstico para você colocar palavras variadas. Vai começando aqui do 1 com sílabas mais simples, depois ficando mais complexo, até uma palavrinha mais difícil lá no número 10, para você saber exatamente como está a sua turma, como está cada criança. E espaço para fazer o ditado de 2 frases. Lá nas frases, o que você vai ver? Você vai ver se a criança, além de saber escrever corretamente as palavras, sabe fazer a segmentação das palavras, sabe pontuar. Então, nas frases você vai observar isso. Esta é a atividade diagnóstica. Depois, para estruturar isso durante todo o ano, então a atividade diagnóstica, essas 2 folhinhas, você pode até fazer separado, né? Imprimir, entregar para a criança, colocar na pastinha de avaliações. Às vezes, você pode estar se perguntando assim, mas ditado de fatos, tudo fora de contexto desse jeito, eu posso dar? Pode sim. Você vai dar a avaliação diagnóstica de português e de matemática. Lá na avaliação diagnóstica, você vai verificar a compreensão da criança, se ela consegue usar as continhas dentro de um contexto, dentro de um probleminha, dentro de interpretar um texto, responder, fazer uma avaliação do texto, talvez. Mas aqui nessas atividades que são mais curtinhas, que são mais dinâmicas, você vai observar o primeiro processo cognitivo, que é o conhecer. A gente sabe que a BNCC segue a taxonomia de Bloom e lá o primeiro é o conhecer. Então, ele saber o que é uma soma, saber somar, conhecer os numerais, conhecer as palavras, conhecer a pontuação, conhecer as frases, conhecer um texto, né? Então, aqui é a avaliação mais rasa, é aquela avaliação do conhecer. Na avaliação diagnóstica, você já avalia o compreender, que é um passo a mais, é um pouco mais profundo, ok? Então, vamos lá. Para organizar durante o ano, como é que eu fazia com essas atividades? Olha, sabe aquele ditado de fatos que você viu lá? A gente começa com a adição. Aqui, gente, a gente já vai trabalhar mesmo no terceiro ano a multiplicação e a divisão, porque eles vão chegar mais no final, quando isso já foi trabalhado, ok? Na diagnóstica é que não. Para quarto e quinto,
dependendo da sua avaliação diagnóstica, você nem vai trabalhar mais adição e subtração. Então, quando for imprimir para você, preste atenção se você vai precisar ou não, ok? Então, aqui, adição, a gente vai fazer por dia. Então, a do número 2 você vai fazer num dia. Trabalhou aquela adição do número 2, vamos fazer o ditado de fatos? Vamos. Então, a criança vai pôr a data e aqui você tem do 1 ao 10, porque os fatos a gente usa de 1 ao 10 ou de 0 ao 10, não é isso? Só que você vai ditar tudo misturado, aleatoriamente, porque senão a criança não vai demonstrar que aprendeu. Você dita, né? 1 mais, aqui já começou do 2. 2 mais 5. E aí a criança vai colocar no lugar que você editou, né? O número 5 aqui, o número 1 é 2 mais 5. Ela vai colocar aqui no número 1 só o resultado. Aqui, como eu disse, precisa muito da gente colocar uma figurinha se a criança acertou tudo. Se ela não acertou tudo, você coloca 3 acertos em 5, 4 acertos em 5. Na verdade, aqui é em 10, né? 3 acertos em 10, tá horrível, né, gente? 8 acertos em 10, coloca aqui. Se ela acertou tudo, figurinha. Não é quase tudo, não. É tudo, tá? Porque eles são capazes. E eles começam a estudar muito para poder colecionar figurinha. É uma delícia isso aqui. Então, a gente vai ter aqui, ó, adição do 2 até o 10. Vou passar isso aqui, porque não precisa ficar mostrando tudo, né? Isso a gente pode encadernar e fazer um bloquinho. Lá no final, depois do 10, eu coloco alguns desafios, assim, olha. O que é o desafio? É quando você vai ditar adições para as crianças. A gente já trabalhou do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7, do 8, do 9, do 10. Agora a gente vai ditar algumas embaralhadas para que a criança consiga fazer. Nós vamos ter a mesma coisa da subtração. Então, a gente vai ter aqui ó, o bloquinho da subtração, que vai do 2 até o 10. E aí, a gente vai também fazer do mesmo jeito, ditar 10 fatos e depois colocar figurinha para quem acertou. E o papai vai assinar em casa, a mamãe vai assinar em casa. Tem o da subtração, o da multiplicação e o da divisão. E também temos para as crianças levarem para casa, para fazer durante o ano. Gente, o que eu imprimi desconfigurou um pouquinho, mas eu já consertei, tá? Então, a gente vai ter aqui os ditados de palavras, assim como na diagnóstica, mas aqui com um pouco de diferença. Você vai ter o ditado de palavras. Então, hoje vai ter ditado de palavras, coloca a data, dita 10 palavrinhas, dita 3 frases aqui. Corrigiu, aí você vai mandar para casa. Lá em casa, o que a gente vai fazer? Papai ou mamãe vai assinar, né? O responsável por mim vai assinar para ver o meu resultado. E nós vamos escrever aqui correções. Por quê? A professora colocou certo ou errado, né? Certinho ou risquinho. E o que está errado, eu vou escrever certo aqui embaixo. Então, se a minha frase ficou toda sem pontuação, eu vou escrever minha frase de novo, pontuando. Se for uma palavra que eu escrevi errado, eu escrevi necessário, tudo errado. Escrevi com C cedilha, com S só, não sei o quê. Então, eu vou escrever a palavra certa aqui, correta aqui. E isso vai ser o ditado de palavras para ser feito durante o ano. O lado da atividade diagnóstica não tem essa correção, tá certo? Então, durante o ano, fez ditado de palavra, fez ditado de frase, levou para casa, a mamãe ensinou, faz a correção aqui embaixo, ok? Se precisar de mais espaço, que isso aqui deixa a criança usar o verso da folha ou pede para fazer no caderno, mas não tem necessidade de ficar inventando muita moda também. A leitura. Vamos à leitura aqui. Você vai fazer ditados, né? Muitos ditados durante o ano. Eu coloquei aqui cerca de 20 páginas de ditado. Leitura. Se ouvir a leitura. Gente, você vai ouvir a leitura do seu aluno todos os dias. Esse aqui também está desconfigurado, mas eu também já consertei. Você vai ouvir a leitura dos seus alunos todos os dias, mas essa leitura avaliativa, eu coloquei aqui 10 campos para você fazer, porque você não vai conseguir fazer mais do que isso durante o ano. Então, aqui a leitura avaliativa, no mesmo formato de lá, né, para a criança fazer também um comentário, que é uma pequena produção de texto, falando, né, um parágrafozinho falando do que ele achou daquele texto, onde você vai avaliar como ela está escrevendo, como ela está interpretando e tudo mais. E cada página tem 2 desses, então vão ser 5 páginas na verdade, já que eu falei que são 10,
com, no finalzinho aqui, uma sugestão para melhorar. Então, não precisa ser uma sugestão para aquele aluno, pode ser uma coisa que você passa lá no quadro para as crianças copiarem ali depois de fazerem 2 avaliações de leitura. Quais que são essas sugestões? Pegue livros na biblioteca, leia diariamente para um adulto ouvir, né? Leia na frente do espelho, faça leitura compartilhada com um colega, leia as atividades que você fez em sala de aula quando chegar em casa e terminar a sua tarefa. Dicas para a criança ler melhor, tá bom? Então, isso tudo vai ficar no bloco de avaliação. E uma coisa que eu amo fazer, aqui a gente repete as páginas, porque se nós já vamos fazer para um ano inteiro, as páginas serão repetidas. Uma coisa que eu amo fazer com os meus alunos, que é uma das últimas páginas aqui do bloquinho, é essa atividade aqui. Meus resultados dos fatos da adição. Então, hoje, eu fiz fatos da adição de 1. Ok? Os fatos do 1. Aí, eu acertei, aqui ó, fatos, aí a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui, acertos. Então, lá no dia que eu fiz o ditado de fatos de 1, daquelas 10 que a professora editou, eu acertei 8. Então, eu vou vir aqui e colorir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. Na semana que vem, eu fiz os fatos do 2, ou na quarta-feira eu fiz os fatos do 2, ou na sexta-feira, não sei. Fiz os fatos do 2. Aí eu acertei 9, então eu vou vir aqui e vou colorir 9. Assim, você vai formando um gráfico dos seus resultados. A criança vai formando um gráfico dos resultados dela. Você, professora, faça o seu gráfico dos resultados da turma. Mas a criança se interessa pelo dela, então deixe que ela faça o dela, assim ela está trabalhando a construção de gráfico, né? A estatística que ela está trabalhando, e então tem um gráfico para adição, um gráfico para subtração, um gráfico para multiplicação, na outra folha um gráfico para divisão. Então assim a criança vai avaliando ali o resultado dela, fazendo em gráfico o resultado dela. Isso também, além das figurinhas toda vez que eles fazem, isso também é um grande estímulo. E os pais podem acompanhar essa evolução. É um instrumento, eu já gosto de fazer encadernar no começo do ano, as crianças gostam desse caderno, porque é uma atividade que, se eles estudam um pouquinho, eles conseguem vencer. Não é tão complexo quanto uma avaliação, quanto uma prova, que nem sempre a gente vai esperar que eles tirem total. Aqui eles conseguem tirar total assim com muita frequência. Os que não conseguem, nós vamos ajudar. Vamos dar outros meios para que eles ganhem incentivos também, porque às vezes eles não vão conseguir aqui, né? Mas é uma coisa interessante, eu gosto de fazer, funciona muito, fica agrupado. Eu costumo avaliar, dar nota nisso aqui, mas assim, em décimos. Você não pode dar, se você der, por exemplo, um ponto por ditado ali de fatos, né? Até o 10 você vai ter dado 10 pontos de fatos. Se você gastar 2 bimestres, vai ser 5 pontos por bimestre. Então ali, por exemplo, só um minuto. Então aqui, ó, se cada um valer um décimo, no final o ditado valeu 1 ponto, tá legal, não tá? Então você pode fazer assim. Lá nas palavras também, se cada palavra valer um décimo, cada frase vale um pouquinho mais, o ditado pode valer ali 1 ponto, 2 pontos, também fica legal, ok? Então, eu espero que você tenha gostado. Eu vou colocar este bloco todinho em breve para venda, para você poder imprimir por um preço bastante acessível, mas eu vou colocá-lo à venda. Se você é aluna do curso de BNCC ou adquirir o curso de BNCC até essa sexta-feira, eu estou falando, hoje é janeiro, só um minutinho aqui, deixa-me ver uma coisa. Hoje é janeiro, 15 de janeiro. 15 de janeiro de 2020. Se você adquirir o curso de BNCC até sexta-feira desta semana,
você também vai receber esse material gratuitamente. Se não, você pode comprá-lo nos links que eu vou espalhar por aí, ok? Ainda não está à venda, mas se você é aluno do curso, você já consegue. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima!